capítulo 22, versículo 39 até o 46. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, que eu recebi pela essa manhã, lá na reunião de pastores, e realmente gostaria, por isso que eu não queria começar, tá vendo? Que eu gostaria que realmente todos nós pudéssemos estar lá para poder ter ouvido essa palavra. E Lucas, capítulo 22, do versículo 39 até o 46. E por nós todos nós estarmos lá, e realmente eu senti em passar isso para aqueles que estão aqui nessa noite. Realmente vai ser, creio, de grande bênção para cada um de nós, porque é um ensinamento grande que nós tivemos hoje, em algo que gostaríamos de passar realmente nessa noite, que serve como palavra de ânimo. Sabe que às vezes, só desse lado, às vezes nós pensamos que só nós sofremos problemas, só nós passamos por dificuldades, só nós temos tribulações, nós somos o único pastor que sofre. Nós temos essa característica humana, o ser humano tem essa característica de se concentrar somente em si e achar que é só ele, só os seus problemas, só as nossas dificuldades. E hoje, ao reunir com alguns pastores, a gente escuta alguns falares, parece que eles estão falando a vida da gente, né? Parece que eles estão vendo os problemas que nós estamos passando nas igrejas, naquelas dificuldades. Então, querendo dizer, como Pedro, eu creio que disse, falou, olha, hoje em volta da terra há vários irmãos passando coisas iguais ou até mesmo piores do que vocês. Porque se a gente for ler um pouquinho sobre os mártires na China, em outros países, nós ficaríamos realmente assustados de ver que talvez tenha pessoas passando por maiores sofrimentos. Então, essa palavra de hoje à noite, vai servir de consolo para o nosso coração, porque eu quero dizer para vocês, como crentes, nós todos vamos ter que tomar algum cálice um dia. Não vai ter jeito de fugir de algum cálice que vão surgir no decorrer da nossa vida, no meio da nossa caminhada cristã. Nós vamos ter que tomar alguma hora, algum momento, um cálice que a gente não quer tomar, e se a gente pudesse, daria para o nosso vizinho do lado, a gente daria para alguém que a gente conhece, ou talvez alguns cálices que a gente vai ter que tomar, a gente daria nem para o nosso inimigo. Já viu aquela pessoa, não desejaria isso nem para o nosso inimigo? Alguns cálices que a gente tem que é tão ruim, é tão amargo, que a gente não desejaria que aquela pessoa passasse. Mas alguns cálices que são feitos para nós e que nós vamos ter que tomar quando nós vamos seguir na nossa caminhada cristã. Quer você queira, quer você não queira, esses cálices estão sobre a mesa. Estão sobre a mesa, e quando eles estão sobre a mesa, você vai ter que passar por ele e vai ter que bebê-lo. O banquete está pronto, a mesa está pronta e o cálice estão colocados. Então, pastor, olha, talvez alguns você já está passando por ele agora, eu quero te dar uma palavra de ânimo. Você não está sozinho nele. Amém? E alguns vocês vão passar ainda, eu quero te dar outra palavra de ânimo. Você não vai estar sozinho quando passar por ele. O salmista diz, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, né? Quando eu estiver passando nesse cálice, é só momentâneo, o cálice acaba. Quanto mais rápido você tomar e mais rápido você crescer, mais rápido ele acaba e mais rápido você sai dessa situação. Amém, gente? Amém? Então você quer aprender hoje alguns cálices que a gente vai ter que tomar, mas antes vamos ler Lucas 22, de 39 a 46. Diz assim, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Jesus acostumava orar nos Montes das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Fala comigo, passa de mim esse cálice. Mas Jesus disse, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Todos nós conhecemos esse texto, todos nós conhecemos de cor, já ouvimos várias mensagens, mas realmente nós vimos um pouquinho do sofrimento de Jesus no Getsêmani. Começou exatamente ali, foi ali que ele teve a grande vitória do seu
ministério. Foi ali que ele teve a vitória da cruz, porque tudo ali foi um momento decisivo para ele. Foi no momento que ele pede ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a sua vontade. Jesus entendeu que não tinha como ele sair daquele sofrimento, não tinha como ele decidir aquilo, porque aquilo era o que estava traçado para o bem da humanidade ou para a salvação de toda a humanidade. Então ele pede ao Pai: não tem uma outra estratégia, não tem um outro jeito, não tem jeito de eu fugir dessa cruz, ou se eu fazer um outro escape para que isso aconteça. E todo pedido que ele dava ao Pai, o Pai falava: olha, não posso, é o único caminho. Vamos fazer, olha, é o único jeito, olha, é a única maneira. Então ele chegou um tempo que ele falou: não adianta eu lutar, eu vou ter que beber desse cálice, eu vou ter que tomar esse cálice, porque a única maneira é a morte, é aquele escárnio, é o sofrimento, eram os chicotes, que ele via à frente, porque ele era Deus, e quem estava lá sabe que na pregação, realmente ele era Deus, ele estava vendo o futuro, o Espírito Santo revelou para ele toda a dor, todo o sofrimento que acontecia adiante, o Espírito Santo estava mostrando a ele. Irmãos, se o mesmo Espírito estava em Jesus, ele também está em nós, amém? Não é que nós vamos saber completamente do futuro, mas hoje nós vamos ver que automaticamente alguns cálices que estão na nossa vida, eles são irrevogáveis, que irão acontecer na nossa vida cristã. É uma mentira a gente falar que nós vamos ser crente e tudo na nossa vida vai ser bênção. Se a gente for para aquela notícia da Universal do Reino de Deus, que grita bem alto: pare de sofrer, e você for nisso, isso é uma propaganda mentirosa. Porque se você me disser um lugar que você vai parar de sofrer, que você não vai ter mais sofrimento, esse não é o evangelho que Cristo pregou. Quem está aqui, diga amém. Depois que você foi crente, o sofrimento parou, gente? Vocês pararam de sofrer perseguição, problemas? Tudo foi só bênção, tudo foi só maravilha? Então, que história é essa? Para de sofrer entrando na Universal. Vamos dizer bem assim. É uma propaganda que tinha que ser denunciada ao PROCON no Brasil. Você tinha que ver, é gato por lebre, é mentira, é engano. E todos aqueles que vêm na igreja por essa propaganda, no primeiro sinal de sofrimento, ele vem por essa chamada, ele pula fora também. No sinal da primeira enfermidade, no sinal do problema financeiro, quando um cálice não fica mais doce, mas fica amargo, automaticamente a pessoa foge. Por quê? Por causa da propaganda enganosa que foi colocada. Vocês estão aqui? Diga amém. Então, irmãos, olha, como cristão, nós temos que encarar uma realidade. Vai haver momentos na nossa vida, de alguns cálices, que a gente vai ter que tomar. Até mesmo como crente e como pastor, como líder, como obreiros da igreja, vai chegar um momento que você vai ter que apreciar alguns cálices, que não vai te agradar muito, mas você vai até pedir a Deus: Deus, afasta de mim esse cálice, mas ele vai falar: não vou afastar não, você precisa passar por isso, por crescimento. Paulo, certa vez, sofrendo um espinho na carne, que não ficou bem decidido o que era o espinho na carne de Paulo, mas Paulo orou 3 vezes e disse bem claro: Pai, tira de mim esse espinho da carne, tira esse espinho. E qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta. Poxa, como é que Deus não respondeu a oração de Paulo? Calma, gente, como é que Deus não responde a oração do homem como Paulo? Se Paulo recebeu um não de Deus, você acha que você é melhor do que Paulo para receber também um não? Você acha que é melhor do que Paulo para tudo que você pede a Deus? Você acha que tem que ser sim, tem que ser agora, e Deus tem que te livrar de todas as coisas que passarão na sua vida? Nós não somos melhor nem do que Paulo, nem fizemos 1% daquilo que ele fez. E Deus responde claramente, Paulo: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na sua fraqueza. Paulo continua passando: você vai ter que beber desse cálice, porque esse cálice, é esse espinho que me faz você ficar perto de mim, que me faz você ficar humilhado nas revelações que eu tenho te dado, porque Paulo, irmãos, chegou a ir ao 3º céu, foi arrebatado em espírito. Revelações que esse homem teve, como Paulo teve, nenhum outro. Esse homem escreveu quase todo o Novo Testamento. Um homem que marcou a história. E o espinho foi colocado para quê? Para que não exuberbesse, que não crescesse, que não entrasse vaidade no coração de Paulo. Então Deus falou: você precisa ter esse espinho. E aprenda a conviver com ele. Aprenda a conviver, porque eu quero que você aprenda a minha graça sobre ti. E nessa noite, irmão, nós vamos ver diante da mesa do Senhor alguns cálices que estão colocados para nós e que nós vamos ter que aprender a lidar com eles. Está pronto para ouvir alguns cálices?
você está querendo fugir de ser cristão, não tem jeito. Depois que você alistou no exército, não tem jeito mais de olhar para trás. Eu sei que tem mais gente chorando dentro da igreja. Pai, afasta de mim esse cálice do que aprender. Deixa eu beber isso logo, tomar esse gargalo. Porque o remédio ruim, verdade ou não é, irmã? O remédio ruim da medicina mala, o bom é tampar o nariz, meu irmão. Tampa o nariz, mete para o gargalo lá dentro, toma logo, porque quanto mais rápido você tomar, mais rápido você já está sarado e você não precisa mais. Então, eu acho que não chegou mais o tempo da gente ficar, por que isso, Senhor? Por que o cálice? Por que só eu? Por quê? E o cálice nunca acaba, porque você nunca toma dele todo. Em vez de perguntar, por que eu, você pergunta, por que eu, você pergunta, por que não eu? O que o Senhor está querendo me ensinar através desse Senhor? Porque eu tive que passar por isso. Por que essa enfermidade em mim? O que o Senhor está querendo me ensinar sobre isso? Aí a gente muda a pergunta de Deus e Deus começa a nos responder diferente. Olha, ele já está pronto para sair desse cálice. Ele já está pronto para ir para um outro nível. Ele já está pronto para ser sarado desse cálice que ele já está tomando, dessa tribulação. Sabe que muitas pessoas não são curadas porque eles reclamam mais do que Deus, do que adoram a Deus. Sabe que o cálice da enfermidade, às vezes a gente vai ter que tomá-lo. Mas na hora de tomá-lo, irmão, você vai chegar para Deus e vai falar assim, eu quero tocar e eu creio que tu podes me curar. E o cálice passa assim rápido. Mas não é o cálice da enfermidade que eu quero falar, não. O primeiro cálice que todos nós vamos ter que enfrentar como cristão e como pastores e como os líderes da igreja, sabe que é o cálice da ingratidão. Fala comigo, ingratidão. Escreva aí, primeiro cálice que a gente vai ter que tomar e que a gente vai passar na nossa vida de crente, na nossa vida de América, na nossa vida de pastor, de líderes, nós vamos tomar um cálice que chama o cálice da ingratidão. Aquela ingratidão que você fala bem assim, meu Deus, por que passou isso comigo? Eu fiz tudo por essa pessoa, eu ajudei essa pessoa em tudo, fui amigo dessa pessoa, eu trabalhei com essa pessoa, eu arrumei trabalho para essa pessoa. Você já passou por isso? Não fala amém, não. Eu levei essa pessoa para minha casa, eu ajudei, eu dei a primeira carta de condução, eu emprestei o meu carro, eu levei ele para tirar documento, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e a gente fica quando Deus falou, é preciso você aprender com esse cálice da ingratidão. É um cálice que está sobre a mesa, filho. E depois que a gente ser crente, depois que a gente vai ter que saber lidar com isso. O cálice da ingratidão. Muitas pessoas que a gente fez muito e que a gente pode ter feito, que a gente pode ter ajudado, muitas vezes vai nos pagar com uma moeda diferente. Eu não ouvi amém, mas tudo bem. Vai nos pagar com aquilo que a gente não esperava. Aquela pessoa que você mais orou, de repente vira as costas para você. Aquela pessoa que você mais deu carona, de repente vira as costas para você e não quer mais falar com você. Dentro da igreja isso muito acontece. Aquela pessoa que você sempre esteve junto, de repente não convida você para ir no aniversário, no casamento da filha. Aí você fala, poxa, o que eu fiz? O que foi que aconteceu? Mas esse é um cálice que está colocado diante da mesa, que é para ensinamentos nossos, porque o próprio Jesus ensinou-nos o que é tomar o cálice da ingratidão. E ele continua tomando isso. Quando nós viramos as costas para Jesus, nós também estamos colocando esse cálice diante de Jesus, que é o cálice da ingratidão. Ele faz tudo para a gente, ele nos dá tudo, mas nós mesmos viramos as costas para ele. E a ingratidão, essa mesa, eu vou te falar uma coisa, está sendo colocada diante da igreja de Cristo. E nós temos que saber lidar sobre esse cálice. Nós temos que saber lidar. Quem é que não gostaria de ser nunca ferido por alguém? Calma. Quem dera, se fosse possível, que alguém nunca te desse uma má resposta, que alguém nunca virasse as costas para você, coisa que você nem fez, que você nem é culpado. Você acha que Jesus fez alguma coisa para aquele povo? O que é que Jesus fez para aquele povo, gente? Calma, diz para mim o que as Escrituras dizem. Roberto, o que Jesus fez? Só fez o quê? O que ele fez? Curou, libertou os endemoniados, sarou os enfermos, deu pão a quem estava com fome, multiplicou peixe, fez... O que ele fez, gente? Me conta mais. Ensinou a palavra, ensinou o amor, ensinou a paz, e no final da história, o próprio povo que ele veio fez o que para ele? Crucificam, crucificam, crucificam. O cálice que Jesus estava pedindo era esse cálice da ingratidão, porque a ingratidão machuca, a ingratidão dói, e a ingratidão nos interrompe de continuar vivendo a nossa vida ministerial, se você ficar com esse cálice diante de você, diante dessa amargura daquilo que foi feito para você. Você está me ouvindo bem?
É melhor que você tome logo, agradeça a Deus por aquilo que passou e siga adiante. Porque senão você vai ficar preso com amargura, com tristeza. Eu já vejo o pastor falar quando um membro vai sair da igreja dele. Eu já vi líderes fazer isso. Olha, pastor, eu vim aqui para me despedir da igreja. Eu não vou te abençoar, não. Você saindo daqui, eu vou te amaldiçoar. Que sair daqui, você nunca mais vai ter bênção. Você vai estar debaixo de maldição. Já vi pastores fazer isso. Pastores que pensam porque ele orou por você, porque ele abençoou você, ele é dono de você. Eu não sou dono de ninguém. As ovelhas não são minhas, é do reino de Deus. Ele é o bom pastor, eu sou ovelha dele também, e ele colocou você até o momento que você decidiu ficar aqui. Eu não estou ouvindo amém. Mas há muitos que querem que a ingratidão seja um peso no seu ministério e não conseguem viver para diante. Fica sempre margando. Ah, mas aquele que eu ajudei bastante, vamos dizer, igual a Amy chegou, foi curada, foi sarada, foi abençoada. Mas amanhã, se Deus quer mudar ela de base e trabalhar com ela em outro lugar, a gente não pode querer que esse cálice vire um peso para a nossa caminhada cristã. Hoje os crentes ficam mais com amargura do que os outros fizeram para nós, do que a gente consegue liberar aquilo que foi feito. Foi feito, irmão, foi até uma ingratidão, mas libera isso que foi feito, toma logo esse cálice e segue para diante. Ah, minha sogra foi ingrata comigo. Ah, como eu lembro da minha sogra. Minha suegra, não, nunca vou perdonar. Ingrata, saquei hijo, casei com esse hijo que ninguém queria ele. Fiz um favor para ela. E olha, nem fala comigo hoje. Fiz tudo para minha sogra. Você já viu pessoas falarem, você já viu isso dentro da igreja? É que o cálice está aqui, agarrado dentro do gogó. Ah, aquela família, nunca mais. Aquela pessoa. Irmão, coisa que passou há 10, 12, 13, 14, 15, 20 anos atrás, e você ainda está tomando esse cálice amargo diante da sua boca? Pai, se for possível, afasta de mim. Mas como ele disse, todo mundo vai ter que passar por uma ingratidão, então passe tomando logo e acabando logo com isso. Quando nós fazemos, o Senhor diz, quando nós vamos visitar alguém na prisão, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos indo visitar a Cristo. Se nós vamos no hospital a fazer alguém, nós estamos indo ver Jesus. Se nós damos uma esmola a alguém, nós estamos dando a Cristo. Se nós ajudamos alguém, aí que está o segredo de nós entender que esse cálice passa logo. Quando nós fazemos algo para alguém, nós não estamos fazendo para essa pessoa, mas estamos fazendo para Jesus, para que essa pessoa seja abençoada. Você está aqui, diga amém. Então o cálice da ingratidão, ele fica leve, e nós seguimos adiante a nossa caminhada. Irmãos, há muita gente amargurada dentro da igreja. Há muita gente triste por causa desse cálice. Não, a pessoa está tentando evitar que ele venha, mas ele vem e ele não consegue tomá-lo. Você não é o único que foi injustiçado, não. Come on. Se eu fosse deixar alguém contar uma história aqui, cada um tinha uma. E eu recebi na minha casa, o pastor chegou do Brasil sem nada. Você já ouviu essa ainda mais aqui, amiga? Eu recebi sem nada, pastor. Não tinha nada lá no Brasil. Chegou aqui, e eu dei comida. Saiu, nem olhou para mim, pastor. E até hoje nem fala comigo, pastor. Ai, pastor, é difícil crer que essa pessoa é crente. Você já ouviu? Irmãos, eu já ouvi isso demasiado. And I'm tired with that. Às vezes eu mesmo fiquei debaixo desse cálice. I'm tired with that. Quando você fez, seja para um vizinho, para um amigo, você fez para Deus. Beba esse cálice logo, saia desse estado e fala bem assim, Senhor, não deu para o Senhor afastar, mas como ele veio, eu vou ter que conviver com ele. É igual o pastor pensar que vai liderar uma igreja sem que vai ter ingratidão. É impossível. Quem está aqui, diga amém. O líder que vai fazer o ministério está pensando que todo mundo vai bater nas suas costas e vai falar, good job, good job, good job, good job. You did good. It's not work like that. Vai chegar um que vai te criticar. Aquele que você mais fez vai virar as costas para você. Então não tem jeito. A gente vai entender que esse cálice vai estar sobre a mesa. Ainda mais como pastor, como líder, eu tenho que entender que esse cálice vai estar constante. Aquela pessoa que você tirou das drogas, que você limpou, que você orou, que você mais investiu nele, essa pessoa amanhã pode virar as costas para você. E eu tenho que conviver com isso. Dói, pastor, dói, mas é bom. Passa logo. Leva você para um outro nível. Mas não é por causa disso que eu vou parar de tirar os drogados das drogas, de orar pelos enfermos, porque de uma ingratidão que passou comigo. É por isso que eu não vou mais visitar o hospital, porque quando ele saiu do hospital e não te deu um telefonema de agradecimento, já viu pessoas que ficam chateadas com isso? E eu fui no casamento, nem chegou aquele thank you card for me no correio, nem chegou um cartão de agradecimento no correio.
E eu dei uma oferta boa lá no casamento. Que ingratidão comigo. Você está me ouvindo, irmão? Não tem jeito de fugir dela. Então, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se fosse um cálice que eu ia pedir de Deus, era esse. Porque dói, não dói? Levanta a mão, me ajuda aí. Me ajuda aí. Dói ou não dói, gente? Dói ou não dói? Mas ele vai acontecer. Quando eu comecei a escolher ser pastor, quando você escolhe ser médico, você tem um ócio do ofício. Quando você escolheu ser pastor, você vai ter que conviver com essa. Hoje Deus falou profundo no meu coração nisso. Eu falei, Deus, não dá para me escolher um outro ramo, não. Ele vai estar constante conosco. E é uma grande verdade, irmão. Aquele que você mais ajuda, às vezes você tira o dinheiro do seu próprio bolso e abençoa. Esse daí é o que vai te dar. E Deus permite que isso aconteça para fazer assim com você, ó. Para te levar para um outro nível de perdão, de amor, de misericórdia e te falar, olha como você cresceu nisso tudo. É verdade ou não é, gente? Sabe por quê? Porque Deus está falando, olha, não é possível tirar esse cálice. Vai acontecer. Mas não é por isso que eu vou jogar a toalha. Calma. Você vai jogar a toalha? Você vai embora? Não vai ser mais crente? Não vai ajudar mais ninguém? Já imaginou se todo mundo, por causa da ingratidão, parar de ajudar os outros? Mas tá por causa da frieza. Mas a gente bebeu esse cálice e passou. E se vier de novo, a gente vai tomar ele de novo. Eu não ouvi amém. Alguém está passando por esse cálice agora? Eu quero te dar um método para você. Tome ele logo. Acabe com ele logo. Abençoa. Irmão, hoje, pastor, aqui nessa área aqui, vou dizer para vocês, não é brincadeira. Como eu estava contando, eu fui visitar 2 meninas esses dias. E que eu fui convidado, eu estava aqui na igreja e me chamaram, uma outra menina que está vindo aqui na igreja, me chamou para visitar 2 meninas, a mãe e uma menina que estava passando por um problema de depressão, não sei o quê, e pastor, vem orar por ela, e eu saí correndo com a minha esposa, até cheguei na casa e ele falou, olha, que bênção, um pastor assim que veio correndo, aí fui lá e cheguei lá na casa, quando eu cheguei, tinha umas irmãs de outra igreja lá, que a mãe era de uma igreja, então a mãe falou que vinha um pastor, a outra irmã saiu correndo lá para casa. E quando eu cheguei, eles não me deixaram falar, porque com medo de eu estar arrebanhando ovelha de outra igreja. E eu senti aquele clima, eu fiquei amuado no canto, falei, Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. A mulher que é da outra igreja não deixava eu falar. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra para essa menina, porque eu vim para cá com a única intenção de abençoar essa jovem, me dá da tua força, me dá da tua unção para que eu fale. Quando acabou tudo, aí vamos orar, aí pastor, dá uma palavrinha, aí eu dei uma palavra, em cima, a menina chorou, a menina foi abençoada, mas eu senti que as irmãs estavam igual 2 cachorros de pastor, que o pastor estava de férias, então as 2 irmãs pareciam 2 cachorros de guarda, com medo que eu, como pastor, ia convidar aquelas irmãs para estar na igreja, e qualquer coisa, qualquer sinal. No final eu orei, abençoei aquela casa e abençoei o pastor daquela irmã, abençoei aquela igreja, falei, olha, Senhor, e do jeito que eu acabei de orar, eu falei, muito obrigado, que Deus abençoe, peguei meu carro e saí correndo. Mas hoje, irmão, o assédio de pastor querendo roubar a ovelha de outro, porque pensam que em visão de tribo, é um pastor que um irmão vai na igreja dele uma vez, sabe que é daquela outra igreja, mas pega o número de telefone, você está bem na sua igreja, você quer sentar comigo, você está passando por alguma coisa, você quer vir para cá? Olha, você quer um ministério? Assim, irmãos, é assim que está acontecendo hoje. Aqui, mas eles querem conquistar desse jeito. Está havendo a falta de ética anormal. Eu sei que algumas ovelhas são culpadas disso, porque deveria estar comendo no seu rebanho, tratando dos seus fracassos, suas tristezas, aonde eles estão, mas eles dão uma aventura ao pastor, mas os pastores entram matando. Mas, irmão, você não fica com medo de ingratidão. Ou aquele irmão que chegou, que a igreja contribuiu, ajudou, a igreja até ofertou para ele. Amanhã ele pode virar as costas para você e nem te conhecer. Eu entrei dentro do pão de queijo esse dia, um irmão que chegou aqui na igreja, pastor, você é o pastor mais lindo, o melhor pastor do mundo, me abraçava. E eu falei, oh, que benção, esse irmão é benção, bendição, saiu da igreja, irmão, nem tchau me deu. Eu vi esse irmão dentro do pão de queijo, e eu olhei para ele, ele me viu nos meus olhos, ele fez assim para mim, virou as costas e continuou comendo pão de queijo. Naquela hora, como pastor, você pega um pedaço do coração, bota no lugar e quer pegar um pedaço de pau mesmo e dá na cabeça dele, que é a vontade.
Mas na hora, o cálice da ingratidão está ali. Mas você fala, o que você pode fazer? Você vai parar com o ministério? Você vai ficar na cama, ai, tadinho de mim, o irmão me machucou. Ué. Você vai ficar assim? Você vai ficar assim? Aquela irmã que eu pensava que ia me convidar para o casamento não me convidou. Não vou mais. Please. Como nós vamos ser líder de igreja com esse pensamento de não querer tomar esse cálice? A ingratidão vai acontecer, irmão. Você está me ouvindo bem? E líder tem que aprender a lidar com isso. Aquelas pessoas, escute bem, é pelo tempo de igreja que eu vivo. Essas pessoas que a gente mais trabalha, essas pessoas que chegam com a vida toda arrebentada, que às vezes a igreja paga aluguel, que a igreja ajuda na conta de luz, que a igreja abre as portas, que a igreja abençoa, essas pessoas amanhã saem pela porta e nem te dá tchau. Nem te dá babai, olha, obrigado pastor, obrigado igreja. E a gente, não irmão, toma esse cálice e segue, porque vai ter mais 10, 20 vidas que vão até vir fazer com você, mas você toma dele logo. Porque essa é a caminhada cristã. Você está aqui, diga amém. Vamos investir no alma. Você vai ver, vai vir almas novas, você vai investir, vai levar para sua casa, vai lá pagar um almoço, vai semear na vida dela, porque nós estamos na semente, você semeia, e depois essa vida vai virar as costas para você. Você vai parar de semear? Por causa do cálice da ingratidão? Senhor, se fosse possível, você podia orar assim, viu? Vamos orar? Senhor Jesus, afasta de mim esse cálice. Mas a gente tem que falar, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. E se ele vier, vamos ter que lidar com ele. Eu não estou ouvindo amém. Vamos passar para o segundo cálice? Já tem gente querendo ir embora. Não tem jeito não, gente. Esses cálices estão sobre a mesa. Segundo cálice. Outro cálice que nós vamos ter que saber lidar. Fala comigo, traição. O pastor não fala isso. O cálice da traição está sobre a mesa. A vida do crente, como o próprio Jesus disse, da qual ele foi abandonado, foi traído, o próprio homem que comeu com ele na mesa, disse ele, o que está colocando a mão na mesa comigo, esse há de me trair. O próprio discípulo que viu ele curar, o que cuidava das finanças, não é coisa da... mas o que cuidava do dinheiro, o que era o homem de confiança do grupo, era Judas, gente. Era um homem de confiança. Jesus, sabendo que ele ia trair, ele deu o voto de confiança, falou, muda, miserável. Mas ele não fugiu do cálice da traição. Ele, quando vinha Judas, diz que ele foi ao encontro de Judas e falou, o que você está esperando? Eu vou tomar esse cálice sem problema nenhum. Eu estou te vendo. Muita gente diz, pastor, você é bobo, você não está vendo. Que nada, irmão. Tem algumas coisas que você não pode mudar, você tem que beber dele. Judas, o que você está esperando? Beija logo e acaba com isso, que esse cálice é muito ruim de beber, eu quero beber ele logo. Irmão, você não pode evitar que alguma traição não vai passar na sua vida. A gente não pode evitar, a gente tem que saber que ela vai chegar e a gente vai ter que bebê-la e vai continuar para frente, mas faça logo. Tem muita gente que quer correr, está tentando evitar, tem pastores que vivem ministérios tentando evitar que alguém traia, não abre a porta para ninguém, olha, vem um pastor de fora. Tem alguns que, até crente, fica assim, aí chegou um pastor novo na igreja. Pastor, cuidado, que esse aí vai te trair, esse vai levar metade do rebanho. Aí o pastor entra, o pastor chega, misericórdia, lá vem ele, vê com quem que ele está conversando, acaba o culto, olha lá, ministro. E tem uns, rapaz, tem membros que é incrível, que um líder começa a orar para uma irmã, chega, pastor, aquele líder está orando para alguém, tá vendo? Não foi procurar você, está orando aqui. Pastor, daqui a pouco, olha, pastor, convidou para... Olha, eu conheço pastores que assim que você... Se você convida alguém para jantar na sua casa e você não convida o pastor, ele fica chateado com você, porque ele pensa que você já está fazendo um Ku Klux Klan, uma equipe para fazer uma divisão na igreja, e ele vive o ministério dele pensando numa traição, pensando no cálice da traição. Tudo vai virar uma traição. Ele tem tanto medo da traição, que é a traição que o persegue. Ele não consegue ministrar, ele vê fantasma na sombra. Irmão, Davi viu seu filho Absalão, escute bem. Davi viu seu filho Absalão preparar um cálice da traição. Diz que Absalão ficava na porta do reino e falava assim, olha, quando eu for rei,
eu vou diminuir os impostos, eu vou isso. Sabe o que Davi fez? Olha, Deus, o Senhor me chamou para o reino, o Senhor vai me confirmar. Absalão levantou contra ele, ele falou, eu vou lutar contra o meu filho. Ele pegou todas as coisas dele, pegou as mulheres, pegou tudo que ele tinha e saiu. Falou, Absalão, reina, filho. Você quer reinar? Eu reino. Eu não estou com medo disso. Agora, se Deus me confirmou, ele vai me trazer de volta. Saiu, irmão, porque Absalão era capaz de matar o pai, mas ele foi embora. Mas diz a história que rodou tempo, Absalão tentou, fez o que foi. Sabe onde é que Absalão ficou pendurado pelo cabelo e foi morto pela lança de um dos valentes de Davi? Tudo aquilo que ele plantou, tentou executar, Davi não ficou com medo do cálice. Ele conviveu com o cálice e cresceu em cima dessa lição. Irmãos, tem muitas igrejas hoje que não estão conseguindo conviver se alguma coisa dessa passar. É natural passar na nossa caminhada. Eu não ouvi amém. É natural. Nós temos que... eu vi um pastor, olha, eu estou convivendo com alguns pastores, eles dizem, todos dizem mesmo, pastor, cuidado com pastores que chegam do Brasil. Cuidado com os pastores, eles são terríveis. Eu fico olhando aquilo tudo e falo, Senhor, eu vou ficar com cuidado com alguém que está chegando ou eu vou trabalhar para a sua obra? Eles ficam mais com cuidado com quem está chegando, porque, gente, se é um lobo, nós vamos orar para Deus meter fogo nele, ele queima ele. E as ovelhas têm que começar a discernir. Nós temos que colocar... O problema é que a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor e o segue. Se a ovelha vai atrás do mercenário, é porque a ovelha gosta de mercenário. Gosta daqueles que dá lambujo na boca dele. A gente tem que criar as nossas ovelhas para elas aprenderem a lidar quando chegar um mercenário no meio da tribo. Sabe o que é um mercenário, irmão? É aquele que chega macio. Oi, você toca piano, né, querido? Sabe que você tem um talento, então e começa. Você toca piano, né? Qual igreja que você está? Você não quer vir para cá, não? Eu te dou $100 por semana. Bom, aqui você vai... Eu vou te dar um green card, vou te dar isso, vou te dar aquilo outro. Te dou um ministério. Começa a criticar o que você... Irmão, você tem que saber discernir isso, não é possível. Até quando você vai ser um crente ignorante? Até quando? Até quando? Mas o crente, depois que você aprendeu, o pastor pode até lidar mais tranquilo. Meu Deus, e você vai vendo. Às vezes você vai vendo o irmão traindo, ligando, fazendo calúnia, levantando deformação, mas você tem que confiar em Deus. Eu não ouvi amém. Estão falando de você, estão levantando uma traição no seu trabalho, não se preocupa, descansa, porque se esse cálice vier passar, Deus tem um propósito maior na sua vida. Não queira tomar as coisas pela sua mão, levantar para bater, para quebrar tudo, eu vou armar essa cilada, antes dele armar eu armo outra para eles, aí você entrou no jogo errado. Aí você, em vez de ser o traído, você vai ser o traidor. E eu prefiro ser o traído, porque o traído está na mão de Deus, e Deus vai tomar conta dele. Eu não ouvi amém. Então, irmão, o cálice da traição, ela pode passar com qualquer um. Qualquer um pode passar por isso. Qualquer um dentro do ministério. Mas por causa disso, a gente vai parar de confiar nos outros. De repente vem um homem de Deus e a gente não vai confiar nele porque outros traíram. Eu não ouvi amém. A gente não vai confiar na pessoa, mesmo que traiu a gente uma vez, a gente tem que confiar de novo, dar uma segunda chance, levantar a cabeça, entender que essa pessoa pode de novo, pode começar novamente, e a gente não ficar com medo, levantar a cabeça. Olha, eu estava convivendo com um pastor que veio fazer um curso aqui, e eu não gostei do que aconteceu. Eu encarei esse pastor, ele é velhinho, assim, velhinho não, tem uma boa idade, mas eu fui na frente dele. Falei, pastor, não gostei, o senhor portou antiética comigo e tal. Sabe o que aconteceu? Ele, pastor, me perdoa. Sabe o que aconteceu depois? Nós nos abraçamos. Hoje eu estou convivendo com ele sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vamos começar de novo, vamos começar um novo relacionamento. Mas a gente não pode ter medo, porque algumas vezes alguém fez alguma coisa com a gente, e isso vai voltar a repetir, e a gente viver com esse fantasma na nossa mente. São milhares de pessoas, tem jovens que, porque foi traído uma vez pelo namorado, não consegue namorar de novo. Não consegue liberar aquele fantasma da traição. Ai, onde é que você está? Você foi na padaria agora? Onde é que você foi? Ah, quer? Tem esposo que quer colocar chip na esposa. É chip para ver. É chip, não chip, para ver aonde ela foi. Medo da traição, irmão. Medo de ser traído. Liga de 10 minutos para a esposa. Onde é que você está? Benzinho, fui comprar leite. Não demora muito não, viu? Esse leite demora muito. Aí daqui 10 minutos liga para casa de novo. Já chegou?
Você está aí? Onde é? Irmãos, isso é viver debaixo de uma tormenta. Meu Deus do céu, como o crente pode conseguir viver assim? My God! Irmão, se a traição aconteceu, se essa menina que era para você te traiu, você tem que agradecer a Deus, por quê? Deus te libertou e vai te dar uma bênção maior. Eu não ouvi amém. Mas a gente pensa que pode, olha, o pior erro é que as pessoas pensam que pode evitar de tomar esse cálice. Esse cálice não tem jeito de você evitar com todas as forças que você queira fazer. Tudo que você queira realizar, simplesmente você começa a viver em função de não beber esse cálice, e quando você menos espera, esse cálice está pelo seu gogó adentro, e você vai ter que beber. E acaba não vivendo uma vida cristã, acaba não experimentando uma vida cristã, perde grandes amigos, grandes pessoas, porque você ficou com medo da traição. Temos que ser vigilantes? Temos, mas temos que, acima de tudo, confiar em Deus. Confiar em Deus. Ah, pastor, você soube o que falou de você? Aquela pessoa que eu mais... E como o diabo gosta de nos ferir assim, irmãos? Você não sabe como é que é bom ferir pastor. O diabo deita e rola. Quando você fala mal do pastor, eu vou te falar uma coisa. O diabo faz tudo para chegar no ouvido do pastor. Porque é uma das coisas que mais fere. Quando você malha o pastor, eu vou te falar uma coisa. É uma das coisas que o diabo fica doido. Leva alguém para contar para ele. Porque quando chega nele, eu machuco ele. Porque diz que toda palavra que a gente fala em segredo, ele vai fazer de tudo que fique à tona para machucar as outras pessoas. Às vezes até comentários, que a gente diz comentários, que a gente pensa que só está fazendo um comentário, de repente esse comentário vira um outro comentarião, e quando chega no pastor, está uma verdadeira bomba de destruição à sua alma e ao seu sofrimento. Mas como? Aquela irmã que me ama, que me dá beijinho, que diz que, pastor, I love you message, aqui eu não acredito. How? O pastor pensa logo, how? Da lady, dele. You understand? Então, irmãos, a traição é osso do ofício de cristão. Se Jesus foi traído, por que você pensa que não pode ser? Paulo foi traído, irmão. Diz que Paulo, no final do ministério dele, só tinha Lucas do lado dele. E Marcos. Ele diz, olha, o resto me abandonou aqui, cara. Eu salvei essa rapaziada. Eu ajudei. Uns chamavam ele de demônio, irmão. Uns não queriam receber Paulo em casa. João foi do mesmo jeito pelo Teófilos, o nome lá, Teófilos, o nome de um camarada lá, levantou contra João. Sabe quem foi João? O que escreveu o Apocalipse. Ele levantou contra João, falando que João trazia doutrina de demônio, porque ele queria a primazia na igreja, ser um líder da igreja. João, irmão. Cara, se eles sofreram isso, quem você pensa que você é? Você não pode passar por uma traiçãozinha de nada? Um beliscãozinho que você não esperava? Camar. Levanta a cabeça, irmão. Eu falei, Deus, se eles passaram por maiores, se Jesus passou traição do seu discípulo, os seus outros fugiram todos, que é isso, irmão? Esse cálice a gente pode beber também? Podemos ou não podemos? Eu não estou ouvindo a mente de todos. Podemos ou não podemos beber? Tem gente, se fizer comigo, eu nunca vou perdoar. É um sinal que esse cálice vai estar sobre ti e Deus não vai poder fazer essa obra na sua vida. Comigo eu nunca... Se fosse comigo essa traição, eu não perdoava. Você está no business errado. Você não pode trabalhar para o Senhor. Ainda mais ser pastor ou líder um dia de igreja. Nunca. O pastor nunca pode guardar rancor ou mágoa ou falta de perdão. Se a Bíblia diz que até a nossa oferta a gente não pode levar no altar, se a gente tem alguma coisa contra o irmão, então, irmão, não importa a traição. A sua obrigação é beber e ficar calado e seguir para diante. Ponto final. Dá um sorriso para mim e fala, pastor... Afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, eu faço a vontade do Senhor. Eu também queria tirar esse cálice da minha mesa. Irmão, o pastor é aquela pessoa que você mais espera dele, de repente te dá uma cacetada. Você fala, God, unbelievable. Mas Deus fala, filho, eu estou te ensinando a passar por outro nível. Você acha que esses pastores tudo não passaram por isso? Hoje, conversando com algum deles, todos eles falaram,
E eu falei, oh, que bom que eu não estou sozinho no business. Nós crentes, nós não estamos sozinhos. Amém? Terceiro cálice. Vamos seguir? Pastor, qual o outro cálice? Cálice da solidão. Escreva comigo, solidão. Aprendi de uma coisa, que todo crente vai beber esse cálice. Em algum momento da sua vida, você vai passar pelo vale sozinho. Se você não passou ainda, eu vou te falar. Vai chegar essa hora que você vai ligar para os seus amigos, nobody got an answer. Aquelas pessoas que falaram que eram os seus amigos, e eu vou dizer uma frase hoje, menos amigo, melhor para nós, passar pela solidão melhor. Porque aquelas pessoas que a gente pensou que poderiam nos ajudar, estar conosco, vai nos dar uma grande lição do cálice da solidão. O cálice de que você vai chegar momentos que você vai falar, Deus, por que que todos me deixaram? Por que que o Senhor permitiu que ninguém me ligasse nessa hora que eu mais precisava de receber um telefonema? Alguém já passou por isso? Irmão, já passei uma fase que eu pedi a Deus, Deus, manda alguém que eu orei por eles, que eu investi tanto na vida deles, manda alguém me ligar, dá uma palavra de Deus para mim, eu preciso, Deus. Cheguei uma época na minha vida, Senhor, please, manda alguém, eu chorando, em lágrimas, sem rasgando, manda alguém, ou se não desce um anjo do céu e conforta o meu coração. E Deus vira para você, o telefone não toca, nem no Orkut chega a mensagem, o e-mail não tem nenhuma, está zero inbox, visita, ninguém nem sabe que você existe. Aonde você vai, você não conhece ninguém, até no Queimate, que você ia para ver se você encontrava alguém, você acaba não encontrando ninguém. Você entra, tudo que você vê é ninguém que você sabe quem é, e Deus está falando bem assim, olha, o cálice da solidão está na sua frente, para que você passe por ele e comece a aprender que no meio da solidão você começa a aprender somente de Deus. Esse cálice da solidão, irmão, é um ensinamento de Deus para nós. Se você ainda não passou por ele, vai chegar uma hora que nem seu esposo vai estar perto. Nem ele vai conseguir te compreender, que você vai trancar-se no quarto e vai dizer, Rani, eu queria que você me entendesse, mas você não me entende. Eu vou me trancar aqui, é só Deus que sabe que eu sou e que eu estou sozinho. Senhor, que horrível é esse cálice da solidão. Que horrível que nem os meus filhos me entendem, minha esposa não entende, meu marido não entende, meus amigos não me compreendem, minha igreja não me compreende, meu pastor não sabe o que eu estou passando. Eu não estou entendendo, mas é um cálice que é amargo, mas é um cálice que te leva para um nível de relacionamento com Deus jamais visto na sua vida. É esse danado desse cálice. Mas é o cálice que nós fugimos dele, porque nós pensamos que a solidão é ruim, que nós não conseguimos lidar com ela, mas esse cálice é um cálice que é bebível. Você pode ingerir, ele não dói não, é bom que você passe por ele, é necessário que você passe por ele, para que você possa colocar a sua inteira confiança, a sua necessidade completa. Irmãos, o crente não precisa, necessidade dele não é de amigos não. Sabe que eu estou aprendendo que ser pastor é saber viver sem amigos. Pastor, o que você está dizendo? Pastor não pode se abrir com ninguém da igreja. Pastor não pode pedir nem dinheiro emprestado a alguém da igreja, porque depois essa pessoa vira um agiota da alma do pastor. O pastor não pode contar um problema familiar para ninguém, porque depois como é que ele vai conciliar essa pessoa? O pastor não pode dizer para ninguém que ore por ele e contar uma das fraquezas, porque assim que mostrar a fraqueza, aquela pessoa usa ele próprio. Que amigo o pastor pode ter? Quem é o amigo, a mulher do pastor? A não ser a esposa, quem mais? Eu que era acostumado a ter amigos, irmãos, eu era 30, 40 amigos, a rapaziada. Eu era aquele que, era só todo mundo queria andar comigo. Eu nunca tive problema das pessoas andar comigo. Sempre fui alegre, sempre fui descontraído. Todo mundo queria ser meu amigo. I'm the cool guy. I don't have a problem with that. Once I'm saying I'm not the guys left away. I'm in the middle of the situation. Eu estava sempre no meio. Eu era o camarada, eu era o cara, eu era o popular da igreja. Quando é que por causa da alegria, daquilo que eu tenho dentro de mim, que eu creio que Deus colocou.
Aí eu viro o pastor e Deus fala, você esquece os amigos, você não vai ter mais, agora você vai ter que aprender só em mim. It's not easy for me. Não é fácil um pastor conviver com isso. Não ter um amigo para soltar suas dores. E porque o primeiro que ele confia em contar é aquele que mais tarde vai jogar isso na sua cara. E vai virar um anjo, vai te chamar você. Como é que você é pastor? Vai orar por mim. Não entendendo que pastor também tem fraquezas, tem debilidades, tem problemas, passa por dificuldades. Mas o pastor, quer dizer, o líder tem que começar a aprender a conviver com a solidão. Às vezes eu olho só eu para minha esposa e falo, filha, eu e você, e eu e você, você e eu. Melhor que você conte tudo que você tem para mim, porque eu vou contar tudo para você, porque você é a única que sabe que eu sou. Minhas dores, minha tristeza, e ainda vem aqui na frente para ministrar em você também. Vamos correr do ministério por causa disso? Elias teve que conviver com a solidão, irmão. Moisés teve que ficar 40 anos no deserto cuidando de ovelhas sozinho, porque Deus falou, você vai ter que aprender com as ovelhas, que você está sozinho, rapaz. Ele pediu Arão, mas ele não entendeu Arão, só foi para não te dar. Mas você está sozinho, eu e você. E Moisés, certa hora, falou, Senhor, eu vou onde é que for, se tu fores comigo, eu vou para qualquer lugar, porque eu aprendi. Na solidão que tu estás comigo. É lá, irmão, que a gente aprende que Deus está presente na nossa vida. É na solidão que a gente entende Deus na mão, falando bem assim, filho, eu mesmo que a mãe esqueça do seu filho, eu jamais vou esquecer de ti, te abraço e te digo, vamos embora para frente. Irmão, quem foge desse cálice nunca aprende a mão e a intimidade de Deus na nossa vida. Eu te falar, você não precisa de amigos, você precisa de Deus. Tem gente que diz, olha, eu tenho que ter uma comunhão. Claro que é bom comunhão, não estou dizendo isso, irmão. É bom ir na casa do irmão, comer lá uma rabada. Pode convidar que eu vou com a maior alegria, escute bem. Mas cuidado em compartilhar suas dores. Cuidado em pensar que as pessoas vão solucionar o seu problema. Às vezes é na solidão com Deus que você vai sarar as feridas que estão dentro de você. É Deus te esperando, filho, eu estou permitindo que todo mundo vire as costas para você vir para o Getsêmani. O irmão foi no Getsêmani que Jesus aprendeu a solidão dele. Falou, olha, orem aqui comigo. Dormiu lá um bando. Depois saiu com 3 que ele pensou que ia ficar acordado com ele. Olha, fica aqui, um tiro de pedra. Diz a distância, é um tiro de pedra. Já jogou uma pedra? Jesus podia olhar de longe. Quando ele olha, vê os 3 lá dormindo. Jesus falou, poxa, estou sozinho nessa. Sou eu e tu, Deus. Agora, meus amigos, ninguém pôde orar comigo. Não vai chegar a hora que ninguém vai orar com você. Chega a hora que esse cálice da solidão vai bater. Aí é a hora de você agarrar em Deus e falar, Deus, é isso que eu quero só você. É só você que pode me ajudar. A situação na nossa vida que só Deus pode te entender, irmão. E não adianta você explicar para ninguém, que ninguém vai te entender. Deus vai no seu coração, Ele sonda o seu coração, só Ele entende por que você realizou tal coisa e por causa daquele sofrimento. Ninguém entende você. Ninguém compreende. Todo mundo é fácil acusar você, apontar você, mas ninguém vai conseguir entender como Ele vai te entender. Porque Ele sabe mais de você do que você mesmo. Ele sabe o que te levou a ocasionar, a errar ou a falhar. Ele sabe tudo. Então o que é melhor? Isole você e vai para Deus, porque Deus vai tratar com você lá nessa solidão. Fica com medo disso não, filhão. O lugar mais temível na prisão é a solitária. Eles traziam punição ao preso quando eles mandavam ir na solitária. A solitária, para o crente, é o momento de aproximação de Deus. José experimentou essa hora de solidão. José só foi o líder que ele foi, irmão, porque ele passou por esse cálice da solidão. As pessoas que ele mais gostou traiu, derrubou, e ele teve que passar pela solidão. Vai para o cárcere, José. Fica aí preso sozinho, porque é lá que eu vou te mostrar que eu sou Deus. Irmãos, anos José ali, mas Deus falou, é na solidão que eu vou te revelar a ti. Irmão, Deus não revela muitas vezes, não é num culto cheio de poder, não. E você cai balando. E eu te falo a verdade, para mim, os momentos que eu mais tive de intimidade com Deus foi na minha salinha, que eu tenho uma televisão grande, que eu ponho o meu CD e eu dobro o meu joelho. E eu posso dizer para vocês, para a glória, eu já fui arrebatado em espírito ali naquele lugar. Tinha hora que eu apagava
na presença de Deus, chorando em lá, é naquele lugar ali que a intimidade se faz com Deus. Você conhece a Deus. É na hora que ninguém virou para você e te deu uma palavra de consolo, Deus fala, eu te dou. Os seus familiares estão com 2 pedras, os seus tios, todo mundo, e você fala, Deus, só tu me entende. O pastor, o líder que não passa por isso, ele não consegue. Ele não consegue levar a sua vida cristã, porque é na solidão que a gente aprende que Deus está com a gente. Você vai fugir desse cálice? Vai correr dele? Aprenda a lidar com ele. Estar sozinho é bom. Quem tem 5 filhos, 5 hijos, sabe como é difícil quedar solo. Eu tenho 4, mira. E para quedar solo, solamente tenho que acordar às 5 horas da manhã, não às 6. É meu momento de estar sozinho, porque depois que todo mundo acorda, ninguém mais está sozinho naquela casa. Onde é que tem criança? Eu entro para um banheiro para me fechar, tem 2 querendo entrar pela porta dentro. E como a gente tem que apreciar os momentos que você tem sozinho. Chegou na sua casa, não fica com medo de estar lá sozinho. É a hora que Deus marcou para encontrar contigo. Jacó disse, passa vocês para frente, eu preciso acertar uma conta com Deus aqui. Eu preciso ficar sozinho com Deus. Foi na solidão de Jacó, quando ele parou, ele encontrou com ele. Até ali ele estava correndo, mas foi na solidão que ele falou, vai todo mundo, esposa, ele estava vendo todo mundo indo embora, e ele falou, meu Deus, por que eu estou... É porque eu tenho que acertar uma conta com Deus. Meu filho, para de correr atrás de amigos. I have a best friend, eu tenho que ter isso. Se eu tenho que ir, eu vou sair da igreja. Olha, filho, seu melhor amigo é Jesus Cristo. He's the best friend. Ele vai com você para o gym, ele vai com você para a escola. He's go everywhere with you. E toda vez que você quiser falar com ele, ele vai te ouvir. É só aí que a gente aprende. Se nós cristãos pudéssemos amadurecer nessa área, irmãos, nós teríamos crentes maduros dentro da igreja. Nós teríamos crentes que ajudariam outros e deixariam de ser somente ajudados. Mas ajudariam a outros que estariam passando por isso. Dizem, segue adiante, Deus vai estar contigo, filho. Eu passei por aí, o cálice foi difícil, mas daqui a pouco você vai ver que você vai ter essa intimidade com Deus e você vai se levantar de novo. Eu não ouvi amém. Afasta de mim esse cálice. Pensa bem. Yeah. Converteu lá dentro. Irmãos, quantos que tem que passar por isso para encontrar Jesus? Às vezes nós não encontramos a Deus. Deus leva a gente para certas situações e é na solidão que Deus vai se revelar a gente. Espero que ninguém precise ir para o cárcere para isso, para você enxergar isso. Espero que você não precisa passar uma catástrofe na sua casa para você entender isso. Espero que você não precise, quando Deus está avisando a gente, é que Deus está te avisando. Não espere que passe uma situação difícil para que você acorde. Porque Deus, irmãos, o desejo de Deus é nos revelar a nós. Ele tem uma obra na nossa vida. Então Ele quer que nós nos amadurecemos. Ninguém me chamou para futebol. Eu era tão bobo com isso, gente, era desse jeito. Ninguém me chamou para futebol, poxa vida. E chegou uma época que eu era o que arrumava tudo. E eu era tipo assim, o futebol não começava antes que eu chegasse. Todo mundo tinha que esperar eu chegar. Se eu chegasse tarde ou não, se começasse eu ficava chateado. Chegou Deus e falou, vem cá, filhão. Caçula, bebê, eu era o bebê da casa. Deus tem hora que faz umas pregas, uma peça. O bebê, sabe o que eu era o bebê da casa? Mãe, eu quero esse canal de televisão. Troca, porque ele é o bebê. Meu irmão, nós ganhávamos camisas, eu tinha que usar a camisa dele primeiro, senão eu ficava bravo. E meu irmão era tão bonzinho que deixava eu usar as 2 camisas novas depois que ele usava. Eu era o dengozinho da casa, é o bebê, eu tinha tudo na mão, tudo era eu, era o Juninho. Deus falou, vem cá, negão, vou te ensinar uma coisa. Você quer ser meu servo? Você vai ter que passar por uma solidão.
Você que é acostumado a ter a glória, as luzes em cima de você, todo mundo, ei, ei. Vou te falar uma coisa. Deus vai te passar pelo cálice da solidão para te levar para um ensinamento melhor. Você vai chegar na igreja, ninguém nem vai te notar. Você vai querer balançar. Deus, todo mundo vai olhar para você, que otário, que ridículo. Liga para mim, gente. Ninguém vai. E você vai falar bem assim, olha, Deus, ensina o que o Senhor quer logo, porque esse cálice é ruim. E logo depois tudo volta ao normal, irmão. Hoje os pastores estão me ligando de volta. Glória a Deus. O convite já está. Irmão, tudo passa o cálice. A gente tem que passar por esse período e aprender com ele, porque daqui a pouco aquilo que Deus tem na sua vida vai se cumprir. Eu não ouvi aleluia. Afasta de mim, Senhor. Eu não quero passar de novo por uma solidão, mas se tiver que passar, é porque o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa. Qual é o primeiro cálice? Segundo cálice? Terceiro cálice. Já tomou algum deles? O quarto cálice, que todo crente tem que passar e aprender uma coisa, é o cálice da imperfeição. É outro cálice que é difícil passar por esse gargalo quando nós começamos a aceitar Jesus. Imperfection. É o cálice que está sobre nós e que às vezes é difícil nós tomarmos. É nós assumirmos que nós não somos perfeitos. Porque não é que nós aceitamos Jesus, é que nós somos os the best. Que nós nunca vamos cair, ou que nós nunca vamos errar, que nós já sabemos tudo. Que agora que eu fiz um seminário, ou que eu estou 2 anos na igreja, ou 20 anos na igreja, ou que eu vi alguns CDs do Marco Feliciano, ou do Benny Hinn, ou disso, que eu já sei tudo. É o cálice que você tem que entender que you're still imperfection, you don't know anything yet. You're nothing. Eu já li o livro do Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn, pronto. Aí o cara sabe tudo sobre o Espírito Santo. Acorda de manhã, pastor, eu dei bom dia ao Espírito Santo. I give good morning, Holy Spirit. I know everything now because the Holy Spirit will come like a breeze. Wow, you good, né? Aí vai algum pastor ensinar, não, eu já sei isso, eu já li já isso. Já não para nos cultos, já não abre uma Bíblia, já não estuda mais, já acha que chegou no patamar de conhecimento. Irmão, tem hora que a gente vê uns marrecos. Desculpa eu falar, marreco é aquelas pessoas que, sabe, começam a estudar só um pouquinho, ninguém tolera essa pessoa. Escuta, tem uns que tem aquelas Bíblias com os ensinamentos embaixo, as Bíblias com comentário. Aí ele lê aqui, lê o comentário atrás e levanta o peito. Mas o comentário aqui não está dizendo isso. Irmão, escute bem. A nossa vida cristã, a gente tem que entender uma coisa. Mesmo que você tenha ido ao terceiro céu, mesmo que você tenha tido todas as revelações que você possa ter no mundo, escute bem, você continua sendo uma pessoa imperfeita. O único perfeito quem foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Você está me ouvindo bem? Eu não ouvi amém. O cálice da imperfeição não pode sair da nossa mesa, porque senão ninguém vai te tolerar, não. É triste, irmãos, eu estou te falando sério. Às vezes seminário, em vez de ser de bênção para a igreja, vira maldição. Porque as pessoas começam a estudar tanto a Bíblia, que eles começam a achar que não existe imperfeição na sua caminhada. Eles já sabem tudo, já não escutam mais uma mensagem, já sentam na igreja para julgar o que o pastor está pregando, para falar com os irmãos somente numa soberba espiritual. Olha a revelação que eu tive hoje, olha o que eu ouvi hoje, olha o que eu aprendi hoje, olha o que eu li hoje, olha o que eu... Já não anda em amor, já não anda em harmonia. Eu não ouvi amém, mas tudo bem. O cálice da imperfeição está sobre nós. Nós continuamos imperfeitos, nós não sabemos tudo. Nós vestimos uma capa pensando que sabemos tudo. E na verdade, irmão, nós não sabemos, não importa o nível que você chegue. Não importa o que você saiba. Tem uns que decoram 2, 3 versículos de cor e estão querendo achar que sabe muito. E eu vejo alguns querendo, matam de rir. Chega para mim, pastor, você sabe onde é que encontra essa passagem? Eu olho para ele, irmão, não sei.
Mesmo que eu saiba, eu não sei, tem horas que eu não sei mesmo, não, irmão. Você pensa que eu sou o quê? Enciclopédia? E quando eu não sei, eu falo, não sei, qual o problema? No dia que eu souber tudo, quem é que sabe tudo aqui, você me fala. Aí tem uns que preparam em casa, versículo tal, capítulo tal. Pastor, você sabe onde é que está o versículo tal, pastor? Chego, não. O versículo está tal, pastor. 1 Pedro tal, tal. Diz assim. E eu, irmão, você está sabendo demais. Né? Irmãozinho querido, filho amado, não importa o nível que você chegue, não importa o que você saiba da Bíblia, o cálice da imperfeição está sobre nós. Você tem que reconhecer. Sabe o que acontece na igreja? Que a igreja pegou esse cálice e jogou fora. Alguns crentes jogam esse cálice somente na vida dos outros, pensando que os outros erram. E você agora só acerta. Eu quero dizer, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Porque o cálice da imperfeição você vai acabar tomando. Uma coisa, olha, se você não erra no vício, você erra na língua. Porque Tiago diz que aquele que não consegue controlar a língua, controla o corpo todo. Qual o homem que consegue controlar a língua? Então vem cá, por que você está julgando o que tem vício e você não toma conta do cálice da imperfeição que você deve estar tomando? Tem uma língua, parece a língua do tamanho do mundo. Que quando você morrer vai precisar de 2 caixões. Pastor, aquele irmão tem um problema disso. E qual é o seu? What's yours? Pastor, eu não tenho. Então eu vou te falar, você está mal, filho. Porque o cálice da imperfeição você tem que tomar, porque nós todos temos. O cálice da imperfeição está em todos. Você é bom nisso? Eu acho muito engraçado. Na igreja, a pessoa, por exemplo, que evangeliza, pronto, ninguém tolera ele. Ele acha que todos os outros ministérios da igreja não têm importância. Aquele que intercede, acha que a intercessão é uma intercessão. Eu sou intercessor e I'm the best. Olha lá, aquele lá nem intercede. Aquele lá só quer saber de cantar. Você acha que porque você é intercessor, agora você saiu do cálice da imperfeição? Você acha que porque você canta bonitinho, você saiu do cálice da imperfeição, tá para julgar os outros e apontar para os outros? O cálice da imperfeição, filho, está sobre a mesa e nós temos que estar sempre tomando dele, quer você queira, quer você não queira. Porque só vamos ser perfeitos no dia que Jesus transformar esse corpo corruptível num corpo incorruptível, cheio de glória. Porque aí nós vamos deixar a imperfeição e tornarmos perfeito do jeito que ele é. Porque enquanto não chegar a isso, nós temos que assumir uma coisa. Eu não sou tão bom como eu acho que eu sou. I think I'm good, but I'm not enough. Eu acho que eu sou bom, gente. Mas eu chego à conclusão que eu não sou bom em nada. O pastor essa manhã falou isso lá. Ele falou que foi no seminário com o Roberto Shedd, o escritor daquela Bíblia Shedd. Ele é escritor, doutor, Shedd, um homem com 80 anos, mas se saber de Bíblia igual o doutor Shedd, é só a graça. Porque o homem já traduziu hebraico, grego, latim, tudo, fala hebraico, fala grego. Um cavalo, desculpa eu falar assim, um animal da palavra, sabe tudo da palavra, doutor. Ele falou que foi convidado para um seminário junto com o doutor Shedd. E o doutor Shedd dormiu numa beliche, eles para economizar dinheiro, que a igreja do Brasil, você pensa que eles põem tudo em hotel, tem igreja de 5.000 membros que dormem ainda na casa do pastor, no primeiro, e ele falou que o pastor falou, olha, a igreja está passando por situação, igreja de 5.000 membros, você vai dormir na minha casa, e botaram ele num quarto das crianças, que era um beliche embaixo, o doutor Shedd, na humildade, dormiu embaixo e ele dormiu em cima. E o doutor Shedd pregava de manhã e ele pregava à noite. E ele falou, meu Deus, eu no mesmo quarto que o doutor Shedd, era já uma bênção para ele. Quem conhece, poxa vida, eu vou pregar no mesmo seminário do doutor Shedd. Ele falou que se ele soubesse que o doutor Shedd estava lá, ele não ia aceitar. Ele pregar o doutor Shedd sentado na cadeira. Oh, God! E ele já se sentiu uma formiguinha, mas ele falou que foi dormir e estava com problema do cólica renal, problema nos rins. Então ele bebia muita água e ele estava colocado no segundo andar, no beliche. Então ele falou que dava de madrugada e toda vez ele tinha que ir no banheiro, porque ele estava bebendo muita água, por causa do problema nos rins, rinhones. Então ele estava bebendo muita água. Ele falou que dava 3 horas da manhã, ele ia tentar sair de cima do beliche, pisava num negócio mole, sempre alguma coisa mole, no chão, uma coisa mole, mas estava tudo escuro, ele não queria acender para acordar o doutor Shedd. Ele falou que saía no banheiro, ia lá, fazia o pipizinho dele, voltava para a cama.
3 noites a mesma coisa. Ele ia descer, encostava umas coisas no chão, umas coisas assim, estranhas, lugar que não deveria estar. Ele falou que ficou com aqui na cabeça, mas não vou perguntar ao doutor Shed. Homem de 80 anos, brincadeira. Falou que foi almoçar com o doutor Shed no final, acabou tudo a convenção, o congresso, foi almoçar com o doutor Shed no restaurante. Falou, doutor, desculpa, eu não posso ir embora para casa sem perguntar. Pastor, doutor, eu ia descer da cama e toda vez que eu ia descer, eu pisava em algumas coisas assim estranhas. Era o senhor, pastor? Ele falou, era eu sim. Então o que era aquilo? Não, que se eu dormia no chão, se eu tenho um problema de coluna, ele falou, não, filho, que 3 horas da manhã é o horário que Deus me acorda para orar e pedir perdão dos meus pecados. Ele falou que, o senhor? 3 horas da manhã. O senhor precisa orar ainda? Com 80 anos? Depois de tudo que o senhor fez, ele falou, filho, 3 horas que eu acordo e peço perdão a Deus porque ainda eu não fiz nada e não sei nada. E toda vez Deus me acorda para relembrar isso, que eu não sei nada e que tudo que eu fiz é pouco. Ele falou que as lágrimas dele veio ao chão. Ele falou, não é possível, o que eu sou então? E ele achava, batista, ele falou batista, aquela prepotência, porque fez doutorado, não sei o quê. Ele falou que jogou tudo pelo chão. Ele falou, meu Deus, eu pensei que sabia muito. Ele, esse homem sabe tudo e reconhece que nada sabe. É por isso que ele está onde é que ele está. É por isso que ele chegou onde é que ele chegou. Você está me entendendo bem? A gente não chega em lugar nenhum se a gente não reconhece a nossa imperfeição, mesmo a gente sabendo muito, mesmo a gente podendo muito, a gente tem que continuar só. Não sei nada. Salomão, quando pensou que soube muito, foi a queda dele. Que ele chegou no final da vida e falou, vaidade, vaidade, tudo foi vaidade. Sentou nos seus tronos, falou vaidade. Ele só foi aprender o princípio da vida no final, quando ele caiu. Você está me ouvindo bem? Não importa onde você chegue, não importa aquilo que você faça ou o talento que você tem, continue tomando o cálice da imperfeição e falando, eu não sei nada, Deus me ajude. Ele falou que depois de 3 anos ele encontrou a filha do Dr. Shed, 60 e poucos anos. A filha dele foi na igreja dele fazer um seminário. A filha do Dr. Shed estava compartilhando no seminário e falou bem assim, olha, eu tenho que falar alguma coisa do meu pai. Tenho 60 e poucos anos e conheço meu pai. Se ele fosse Jesus Cristo, eu ia dizer isso, mas como ele não é, eu nunca vi aquele homem pecar. A filha falando do pai, eu nunca vi aquele homem pecar. Ele falou que lembrou das 2 noites, quando ele disse isso e aquilo. Uma filha falar isso do pai, eu nunca vi aquele homem falar uma palavra, nunca vi aquele homem se enervar, eu nunca vi o meu pai, eu sempre vi ele com oração, eu sempre vi foi isso do meu pai. Mas mesmo assim, com todo o grau de espiritualidade, ele se dobrava pela madrugada e reconhecia, eu não sou perfeito, perdoa os meus pecados. Qual a última vez que você pediu perdão do seu pecado? Qual a última vez que você entendeu que você é falho? Que as coisas não estão indo, que é por nossa culpa? Irmãos, a igreja está jogando o cálice da imperfeição para as pessoas do lado. Somos nós que não sabemos nada. Somos nós que somos imperfeitos. Se a igreja não está melhor é porque eu sou imperfeito, eu tenho meus problemas, eu preciso me humilhar e chorar as minhas falhas, as minhas dificuldades, os meus sofrimentos, entender, eu sou imperfeito. Você está aqui, diga amém. Quando o casal entende, em vez de julgar o outro, e você entender que você tem que tomar um cálice da imperfeição e entender, eu que erro, não é o meu marido, eu tenho os meus erros. Eu te garanto, o seu matrimônio vai ser diferente. Porque você começa a não olhar os erros, mas você começa a ajoelhar e pedir, eu erro, eu falho. Mas pastor, ela nunca vai entender, Dazamera, faça você, porque Deus está vendo o que você está fazendo. Olha, o cálice é seu, não é da sua esposa, não é do seu amigo do lado da igreja. That's yours, drink it. Toma, você é imperfeito. Tem alguém aqui perfeito? Vou te mandar para o céu agora. Então, filho, você é imperfeito. Igreja é imperfeita. Pastor é imperfeito. Paulo é imperfeito. Pedro foi imperfeito. Roberta é imperfeita. Maunice, you are the same. You understand what I'm saying? Tony? Agora, filho, não deixe o diabo nos enganar, pensando que a gente
é bom demais. Você não é tão bom do jeito que você pensa, é demais. Você fica batendo muito no peito, julgando todo mundo. E nós estamos deixando de fazer a obra de Deus. Começa a olhar. Certa vez Jesus falou bem claro, você está querendo tirar a trave do olho dos outros. Você está querendo tirar o cisco do olho dos outros quando você tem uma trave no seu. É triste. Jesus estava falando, hipócritas. Vocês pensam que são perfeitos, mas vocês são igual o sepulcro caiado. Por fora estão belezinha, mas por dentro está fedendo carniça. Se tivesse uma câmera na sua casa e a gente tivesse um telão aqui, será que você podia mostrar essa cara de perfeição aqui na igreja? Será que nós podíamos? Quando eu estou falando nós também, eu. Estou me tirando fora não, viu, irmão? Porque eu sou bem perfeito. Esses dias a minha filha, já vou contar, pastor, você vai estar na mão dos irmãos. Esses dias um dia um pastor falou que eu nunca briguei com a minha esposa, 30 anos de casado. Eu falei, nossa, eu vou comprar uma vela para esse homem e vou adorá-lo. He's worship because he's an angel. Come on, don't be stupid. Isso é coisa da religião, come on. Você está querendo enganar quem? Que mundo você vive? Você está querendo enganar o quê, pastor? Fala a verdade, meu irmão. Seu casamento é imperfeito igual todo mundo. Qual o casamento perfeito que você já viu hoje? Você está querendo enganar quem? Você quer mostrar uma coisa para a igreja que você não é? Se eu chegar aqui um dia e falar, meu casamento nunca, eu e minha esposa sempre dá beijinho, eu boto ela na cama. Don't be stupid. You think I'm idiot? Pensa que eu sou algum otário que eu não sei? É igual o jovem. Posso mexer com o jovem? O jovem, quando está querendo ser muito perfeito, irmão, eu fico olhando para ele e falo, filho, toma um pouquinho do campo, desce do pedestal e entenda que você precisa de Jesus. Porque o jovem está querendo mostrar uma coisa pensando que engana a gente. Você já viu? Querer mostrar uma coisa, entenda uma coisa, para com aquela coisa que a religião botou na nossa mente, que a gente tem que mostrar uma coisa que a gente não é. Foi a religião que ficou botando isso dentro. A gente para de receber cura de Deus por causa disso. A gente para de receber cura de Deus porque a gente está querendo mostrar coisas que não é. A gente nem vem chorar no altar mais, porque senão as pessoas vão pensar que a gente falhou. Irmão, todo mundo falha. Igreja é uma dificuldade ter um quebrantamento hoje, porque nós jogamos o cálice da imperfeição para fora. Se vemos um pastor chorando, pronto. Falhou, caiu em pecado. Olha o choro dele. Você já viu, irmão? Se o irmão vem por aqui, fica os outros tudo em pé. Ali, olha, cai em pecado. Né? Olha o pecador. Fica ali, olha o pecador. Eu chorando na igreja, palhaçada. Deve ter pecado, deve ter pecado. What? Você já está pecando, você devia estar correndo para o altar e chorar também, porque, irmão, vamos viver o quebrantamento de Deus. Vamos assumir o que nós somos, meu querido. You're not a good. Please. Come on. Vamos parar um pouquinho para ver o que passa na nossa cabeça. Vamos parar um pouquinho para pensar o que passa no nosso coração com Deus. Nós teríamos que acordar 3 horas, 4 horas da manhã. Nós tínhamos que passar a vigília noturna diária. Clamando por misericórdia. Deus, perdoa os meus pecados. Irmãos, a gente não ora mais pedindo perdão aos nossos pecados. As nossas orações não existem mais essa palavra, perdoa os meus pecados. Não pense que depois que você aceitou Jesus, que você parou de pecar, that's not true. Não espera que você montou uma multidão de pecados para pedir perdão a Deus. Irmão, todo dia nossa mente somos assolados. Vá para o Senhor e entenda que você é imperfeito. Recebe um ministério na igreja, pronto, acabou. Tem algumas síndromes dentro da igreja que mata. É a síndrome de Faraó. Tem algumas pessoas que pensam que são perfeitas, que a síndrome de Faraó é a síndrome da imortalidade. Pensam que se ele sair da igreja, a igreja morre. Essas são as pessoas que são tão perfeitas que acham que eles, assim que sair da igreja,
You gotta die. Está pensando que isso é a síndrome de Faraó, irmão. Porque eu trabalho tanto, que eu executo tanto, que se eu sair da igreja, pronto, a igreja vai ao buraco. Irmão, a igreja vai continuar. Tem gente que pensa assim do trabalho da fábrica. Assim que ele sai, vem 10 coisas melhores e coloca outro no seu lugar e você vai ver que a fábrica continua lá. Faraó ia morrer, irmão, mas eles sabiam que ia colocar ele num túmulo e eles iam imortalizar Faraó. Iam construir uma pirâmide para ele, ia colocar o corpo dele lá, e toda vez que passasse lá, eles iam lembrar daquele Faraó. Por isso que Faraó ficava, eu vou ser imortal. Eles pensavam que ia ser imortal. Irmão, isso é história do tempo do Egito. Moisés Malafaia já morreu, daqui a pouco vai vir um outro pastor, ninguém nem vai falar mais do Malafaia. Pastor Júnior, se eu sair daqui, vai passar uns 2, 3 meses, ninguém vai falar do pastor, vem outro, daqui a pouco você vai estar beijando ele, ai, pastor lindo, nem lembra mais de mim. Lembra nada. Só o primeiro ano, depois você já esquece. Camã, o outro já vai suplantar todas as suas necessidades, vai orar por você. Ninguém é imortal. Tira isso da sua cabeça. Hoje você está aqui, vive a sua intensidade hoje, porque amanhã Deus pode te levar. Eu pensei, irmão, por anos fiquei preso nessa síndrome de Faraó. Fiquei no ministério pensando que era imortal, que era... Continua tudo igual, ninguém nem lembra de você mais. Eles vão lembrar de vocês, quem é essa pessoa? Porque ninguém é imortal, todo mundo pode ser substituído um dia ou não. Deus pode levantar outros em qualquer outro lugar. Eu não estou ouvindo amém. Ninguém aqui tem cadeira cativa pensando que é dono. Não, ninguém aqui é, nem eu. O Malafaia foi levado, Deus o tem, está lá no Senhor, na glória, cantando coral, aleluia. Mas o tempo não vão nem, estão lá no jornal, estão chorando a morte dele, mas vai passar uma hora que vão passar. Daqui a 20 anos, quem é Malafaia? Você pensa que eu estou mentindo? Você pensa que você está pensando que alguém vai lembrar de você lá na fábrica? Eles vão chegar daqui e já não vão lembrar de você mais. É a síndrome de Faraó dentro da igreja. Só entra, meu Deus do céu. Eu sou imortal. Eu dirijo, eu sou poderosa. Quando eu tirar férias, a igreja vai até cair espiritualmente. Irmão? Nós estamos vendo aqui em julho e agosto, glória ao Senhor, gente tirando férias, pessoas saindo de férias, a igreja está cada vez mais abençoada. Irmão, tire isso da cabeça. Tire isso da sua cabeça que é mal para você mesmo. Você começa a achar que é muito bom. Você começa a entrar, não vai. Se você toca um instrumento, o problema, a síndrome da imortalidade está com os músicos, sabia? Os músicos têm essa síndrome de Faraó. Pensa que no dia que ele acabar, o louvor acaba. Que é? Louvar a Deus não precisa de todos os instrumentos, não. Com violão eu louvo a Deus, irmão. E se Deus quer, qual o problema? Com a voz, com palmas. Em África não tem violão, não tem nada e todo mundo louva a Deus. O que você está pensando? Só que os pastores estão com medo. Então os pastores deixam que os imortais ficam dentro da igreja. Os imortais. Que aqui não tem imortais, não. O que você está pensando? Que a igreja vai acabar? Que o pastor vai dizer, se eu for embora, a geração vai acabar? Não, quem fez a geração foi o próprio Deus, meu irmão. Deus vai levantar um outro. Se Deus me levar para o céu, vocês vão desistir da obra? Vão? Diga que não. Nem que vocês botam um quadrinho do pastor Júnior lá e falem em memória, mas lembra de mim um pouquinho, mas eu já não vou estar ali. Vai ter um outro que vai fazer a obra de Deus. Vai embora. O povo ia ficar, morreu Moisés. Foi um grande líder Moisés, não foi? Moisés, você já morreu. Josué, levanta a sua cabeça e segue à frente, que Moisés já é morto, e você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Vocês estão aqui, gente? Nem Moisés foi imortal. Moisés teve o tempo dele, aproveitou o tempo dele. Você aproveita o seu, porque o seu também vai passar. E se você não viver o seu agora, você vai chegar no céu e vai ter que dar conta a ele. Viva o seu, filho. Tem outra síndrome, a síndrome de Lúcifer. Tem dentro da igreja. Sabe o que é a síndrome de Lúcifer? É aquele que quer o brilho próprio, a glória para si. Eles são tão bons que acham que toda a glória seja minha, para mim, for me, and good.
Irmão, essa síndrome está dentro da igreja hoje. Sabe que as pessoas querem fazer alguma coisa para Deus, mas querem que a glória seja dele. Querem um reconhecimento, a força, para que a glória seja...